rebanho da tua herança, que mora a sós numa floresta, no meio. Ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. E eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão, de todo o seu poder porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão, tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, o remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, o teu amor, o teu cuidado, a tua graça sobre nós ao longo de todo esse dia. E agora nos chegamos mais uma vez aqui à tua casa para prestar culto ao Senhor. E estamos agora naquele momento em que precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nesta hora, Pai. Traz a tua palavra aos nossos corações, não somente ao nosso entendimento, à nossa capacidade de compreender e apreender aquilo que será dito aqui, mas, sobretudo, que essa palavra desça até os nossos corações e transforme a nossa alma, o nosso, ó Deus, lugar mais íntimo, ó Pai, num lugar realmente consagrado a Ti, um lugar separado para a Tua habitação, e que na pregação da Tua palavra o Teu Espírito venha a este lugar e habite conosco, e faça morada ali realmente, esteja agindo em nós, transformando o nosso interior à luz da Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando vocês olham para o cenário que nós temos hoje no mundo, o que vocês sentem? O que você vislumbra em termos de futuro quando você olha para a realidade ao nosso redor? Parece que o mundo ao nosso redor está cada vez mais louco, cada vez mais perdido. Não é? As coisas mais absurdas, mais estranhas, mais loucas, que há alguns anos nós não poderíamos nem imaginar que pudessem acontecer ainda na nossa geração, estão acontecendo o tempo todo diante dos nossos olhos. Nós vemos uma sociedade perdida, não é? Um mundo totalmente voltado para aquilo que traz satisfação e contentamento imediato, uma desolação tão grande no coração das pessoas, uma falta de sentido na vida da maioria delas. E os nossos governantes, eles parecem mais perdidos do que nunca, em meio a tudo que nós temos vivido, não é? E se há algum benefício na pandemia, né, um desses benefícios foi tirar a cortina e mostrar como nós somos frágeis, como que o mundo ao nosso redor é um mundo frágil, e como as superpotências desse mundo não têm nenhum poder contra a menor pandemia que Deus trouxer a este mundo. Tudo pode ser devastado de um momento para o outro. Mas, lamentavelmente, essa situação caótica, ao invés de trazer quebrantamento e arrependimento às nações, parece que isso acentuou ainda mais o orgulho e a vaidade nos seus corações. E quando nós olhamos para o cenário ao nosso redor, o que nós vemos? O que sentimos? Será que é medo? Temor pelos nossos filhos, pelos nossos netos? A gente sempre ouve, né,
as pessoas dizerem, nós mesmos dizemos eventualmente, meu Deus, o que será dos meus netos? O que será dos meus filhos neste mundo cada vez mais louco? Mas, irmãos, o fato é que nós precisamos de algo a mais do que um simples olhar sobre o mundo para que haja alguma esperança em nossos corações. Nós nos lembramos daquele episódio com Eliseu e o seu discípulo, quando o rei da Síria mandou um exército enorme cercar a cidade, porque todas as vezes que ele ia atacar Israel, o Senhor revelava a Eliseu e Eliseu advertia o povo e o ataque era frustrado. Então ele mandou um exército enorme cercar a cidade para prender Eliseu e o seu discípulo. E quando o exército chegou e o discípulo de Eliseu viu a cidade cercada, depois você pode conferir esse texto lá esse relato lá em 2 Reis capítulo 6. Então, o discípulo de Eliseu vê aquele exército enorme cercando a cidade e ele diz para Eliseu, meu senhor, o que será de nós agora? E então Eliseu ora ao Senhor e diz, Senhor, abre os olhos do teu filho. E então o Senhor abre os olhos do moço e ele pode ver ao redor de Eliseu um exército de cavalos e carros de fogo. E naquele momento o Senhor deu grande livramento a Eliseu, cegando o exército sírio, e eles voltaram para o seu lugar e deixaram Eliseu em paz. É claro que depois Israel acabou sendo realmente sitiado, Foi uma situação muito triste, um cerco que durou muito tempo, onde as pessoas queriam devorar umas às outras. E uma cabeça de jumento valia uma fortuna, porque não havia o que comer. Mas a história de Eliseu, esse evento em si, esse episódio com ele e o seu moço, nos ensina que aqueles que pretendem viver pela fé em Deus devem pedir que Deus lhes dê olhos para ver além das circunstâncias. E também um coração totalmente confiante na sua fidelidade. Porque se nós ficarmos olhando para o mundo ao nosso redor, irmãos, o que nós vamos colher é apenas desespero, angústia, desilusão e frustração. Porque nós cremos, de fato, que Deus sempre conduz a história de modo perfeitamente sábio, e o seu propósito eterno jamais deixa de se cumprir. Mas às vezes é difícil enxergar esse propósito em meio a determinadas circunstâncias adversas que enfrentamos. Então, podem haver momentos na história em que tudo mostra que a gente está vivendo um tempo de desespero, de angústia. Parece que tudo está fora de controle. E é justamente nesses momentos que a fé precisa ser capaz de olhar adiante, de olhar além e ver aquilo que está oculto aos olhos naturais. Então, quando a escuridão das nuvens se dissipa, é que a gente vê um novo dia se abrindo, não é verdade? Então, é assim que eu vejo o livro de Miqueias. O livro nos desafia a identificar esse olhar do profeta, que ao mesmo tempo em que ele vive um cenário de catástrofe e ele enxerga bem a catástrofe que está ao seu redor, por outro lado ele consegue ver o que vem depois da dor e da aflição, o dia depois do dia da angústia. E é isso que realmente determina o seu estímulo de seguir adiante. Mas quem é o profeta Miqueias? Bom, se você voltar comigo lá no capítulo 1, você vai ver que o texto não fala muito sobre ele. Capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias de Moresete, a respeito de Samaria e Jerusalém. Isso aconteceu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O nome de Miqueias reflete muito bem a sua mensagem. Lá no último capítulo, no capítulo 7, no finalzinho, ele vai fazer uma pergunta, lá no versículo 18. Quem é semelhante a ti, ó Deus? E o nome de Miqueias significa justamente isso. Quem é como Javé? Quem é como o Senhor? É o significado do seu nome. Então a própria pergunta direciona a resposta. Não há ninguém como o Senhor. O Senhor é único. Então esse caráter único de Deus, do Deus de Israel,
se mostra aqui, tanto na mensagem do livro, né, quanto também revela no próprio ser de Deus o seu poder e o seu modo de agir nas palavras do profeta. Ele vivia ali em Moresete, a 35 quilômetros de Jerusalém aproximadamente, e como Amós, Miqueias era da roça, era um cara do interior. E ele tinha preocupações práticas e bastante comuns a pessoas do interior. Ele se preocupava com os aspectos práticos da vida. Enquanto Isaías, Jeremias, Ezequiel se preocupavam com política externa, não é? Numa linguagem mais moderna, eles se preocupavam com geopolítica. Enquanto isso, Miqueias se preocupava com o dia a dia da vivência do povo, a realidade que acontecia ali no chão da vida, e era esse o grande temor que havia em seu coração. Como é que isso ia se resolver no final? E isso ajuda também a gente a entender a sua mensagem, que traz essa preocupação básica, não é, da sociedade. Entre elas, entre as suas preocupações estava a exploração dos ricos, dos pobres pelos ricos, né, por exemplo. Então, isso não é nada novo, isso existe desde sempre. E Miqueias também era contemporâneo de Isaías, né, e várias porções aqui de Miqueias vão encontrar eco no livro do profeta Isaías. Ele também viveu ali na segunda metade do século 8 a.C., e o seu livro traz uma espécie de síntese do profetismo da sua época, ou seja, a mensagem do século 8, né, a mensagem profética do século 8 está, de certo modo, toda condensada aqui no livro de Miqueias. Então, em que contexto ele profetizou, afinal? Nós vamos ver que, no primeiro momento, nós temos aqui a descrição de uma corrupção geral, né, no capítulo 2, versículos 1 e 2, se você quiser acompanhar. Aí diz o texto: ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles o praticam porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. O que é isso aqui, irmãos? Isso é opressão. Opressão social. Opressão de classes, né? De uma classe que tem o poder e então se acha no direito de tomar à força ou por meios que sejam possíveis aquilo que pertence ao outro, não é? Nós temos também uma palavra de repreensão acerca da idolatria no capítulo 1, versículo 7. O texto fala sobre as imagens de escultura que serão despedaçadas pelo Senhor. E no capítulo 5, versículos 10 a 14, ele vai descrever esse contexto de idolatria, quando ele diz: naquele dia, diz o Senhor, eliminarei do meio de vocês os cavalos, destruirei os carros de guerra e destruirei as cidades da sua terra e derrubarei todas as fortalezas de vocês. Arrancarei as feitiçarias das suas mãos e vocês não mais terão adivinhos. Do meio de vocês eliminarei as imagens de escultura e as colunas, e vocês não mais se inclinarão diante dos que fizeram com as suas próprias mãos. Eliminarei do meio de vocês os postes da deusa Aserá e destruirei as cidades de vocês. Ou seja, idolatria também receberia a justa punição. Ele ainda profetiza num contexto de injustiça. Versículo 11, quando diz: poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Está vendo como isso é antigo, irmãos? Ainda bem que não acontece mais hoje, né? O homem evoluiu, né? E hoje não existe mais esse tipo de coisa. Então, Miqueias está aqui falando a respeito desse aspecto que já era bastante comum entre o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Deus. Não existe nada mais incoerente. Ele também fala da violência, versículo 12, porque os ricos da cidade estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. A queda de Samaria também foi testemunhada, né, por Miqueias em 721 a.C., queda que ele também havia considerado aqui na sua profecia. E a corrupção de Judá, por fim,
que veio através da má influência da sua irmã Israel, Reino do Norte, que acabou passando para ela essa má influência da idolatria, da feitiçaria, né, e do culto aos deuses pagãos, falsos deuses. Mas também há a corrupção dos líderes, e eles são comparados aqui por Miqueias, que tem uma palavra muito forte, muito firme. Eles são comparados a antropófagos. Né? Capítulo 3, de 1 a 3, ele vai dizer aí: eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel, por acaso não é vocês que compete conhecer a justiça, mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Olha só que palavra dura, não é, contra a forma como eles estão tirando o direito do povo, os líderes. Ele fala dos juízes que decidem a favor, né, desse ou daquele, de acordo com o tamanho do suborno que recebem. Versículo 11 do capítulo 3, quando ele diz na primeira parte, os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Olha só. E depois também, no capítulo 7 e no versículo 3, ele vai repetir aí basicamente a mesma sentença, quando ele diz: as suas mãos são hábeis na prática do mal, as autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim em conjunto tramam os seus projetos. Outra coisa que não acontece mais também, que bom, né? Os juízes aceitando suborno para tomarem decisões. Que bom que hoje a gente vive num contexto de justiça, onde a lei é obedecida e cumprida, não é, irmãos? Então, deixa eu também destilar aqui a minha ironia, para não ser tão direto e tão explícito, né? Os sacerdotes que ensinam por interesse, capítulo 3, versículo 11, segunda parte, os seus sacerdotes ensinam por interesse, olha só. Também, coisa que não acontece mais. Os profetas adivinham por dinheiro, capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: se alguém seguindo o vento e a falsidade inventar uma mentira do tipo, eu lhes profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. Olha só, esse é o profeta que o povo gosta, não é? Que profetiza alegria, festa, celebração, contentamento, prosperidade, independente da vida, né, de quem recebe a profecia. Capítulo 3, versículos 5 a 7. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Meu Pai, que palavra, hein? Faz a gente até se ajeitar na cadeira, não é? Mas tudo isso aqui, irmãos, acontece porque, veja, onde existe uma liderança corrupta, essa liderança corrupta é fruto de um povo corrupto. O povo não é inocente, nunca, em nenhuma circunstância. Então o povo mostra complacência com essa falsa profecia, desde que o profeta fale aos seus corações egocêntricos e divorciados de Deus. No capítulo 2, de 6 a 7, diz: eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? Será que um Deus de amor puniria? Será que ele estabeleceria juízo? Afinal de contas, ele não é um Deus de amor? E o profeta responde: de fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Ou seja, a palavra do profeta não faz bem a quem vive na iniquidade.
a quem só quer viver na injustiça, no roubo, na corrupção. Não é? Então, a palavra do profeta sempre vai incomodar nesse sentido. E aí nós vemos a mensagem de Oséias, de Miqueias. Eu estou falando Oséias muitas vezes porque eu estou agora lendo os profetas menores outra vez, e eu estava lendo Oséias essas semanas, últimas semanas agora. A maior parte da mensagem desse livro aqui, então, fala de julgamento e ameaça. E já no capítulo 1 nós temos uma cena terrível que se assemelha à aparição do Senhor no Monte Horebe, onde Miqueias vai falar sobre o monte que se derrete diante dos pés de Deus que pisam o monte e a terra se derrete. Mas no Horebe o Senhor veio trazer aliança, e dessa vez ele vem para executar o juízo sobre a terra. Então, Oséias está falando, ele está mostrando esse contexto de julgamento e ameaça, mas ele não fala só disso, ele também fala de esperança. O próprio Deus concede a ele aquele olhar que nós falamos, que enxerga além. Não é? Então, o livro mescla os anúncios de juízo com promessas de um futuro restaurado. Louvado seja Deus. Então, a síntese da mensagem de Oséias é basicamente essa. Ele tem uma noção bem clara do seu chamado. Capítulo 3, versículo 8, ele diz: quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Isso é bem claro para ele. Então, primeiro, ele põe o dedo na ferida. Ele esfrega bastante, né, tira ali a casca, coloca o remédio amargo, né, o remédio que arde, que queima, e aí o verso 1, do capítulo 2 até o verso 5, né, ele vai dizer aí, ai daquele que ainda no seu leito imagina a iniquidade e planeja o mal, ao amanhecer praticam porque tem o poder para tanto, cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam, assim fazem violência a um homem a sua casa, uma pessoa a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês, e se entoará a seguinte lamentação: estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Então, Deus está fazendo a ameaça de tirar a terra, que era possessão do povo, por promessa do Senhor, agora está sendo tirada. E ainda no capítulo 3, de 9 a 12, ele diz: escutem agora isto, governantes da casa de Jacó, os chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo que é correto, que edificam Sião como sangue e Jerusalém com iniquidade, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os sacerdotes ensinam por interesse, os profetas adivinham por dinheiro e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Ou seja, o templo, que é o lugar de segurança de vocês, vai se tornar morada de chacais, como será dito em outro profeta. Mas depois que ele põe o dedo na ferida, ele também traz a indicação do remédio. Capítulo 2, versículos 12 a 13, ele diz: palavra do Senhor, certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel, eu os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre o caminho, eles abrirão o caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles. E no capítulo 4,
versículos 1 a 2. Está acompanhando aí? Diz: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E por fim, nos versos 6 e 7, diz: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que tinha afligido. Dos que cocheiam farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. Agora, irmãos, no meio de tudo isso aqui, o que é que Deus exige do seu povo? O que é que Deus espera? Será que Deus espera uma multidão de sacrifícios, de animais consagrados a Ele, de sangue derramado no altar? E no capítulo 6, de 1 a 5, nós vemos aí o que Deus espera. Escutem agora o que diz o Senhor. Primeiro vem uma queixa. Levantem-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Os montes escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão e enviei diante de vocês Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se de que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Ou seja, primeiro ele apresenta uma queixa e ele faz uma pergunta: o que é que eu fiz a vocês para vocês se cansarem de mim? Que mal eu lhes fiz? E então, no verso 6, ele diz, aí vem a palavra do profeta, que representa aqui o remanescente: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Se nós pudéssemos fazer uma transposição para a nossa realidade hoje, nós perguntaríamos: com que me apresentarei ao Senhor? Levarei a Ele rios de dinheiro perante o altar? Darei todos os meus bens para construir templos suntuosos? O que farei pelo Senhor? Entregarei todos os meus filhos para servirem na casa do Senhor? O que farei? Então o Senhor diz: eu te digo o que farás, eu te digo o que você deve fazer. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Você pode até trazer os holocaustos, você pode até trazer as ofertas, mas antes, traga a justiça, traga a misericórdia, traga a humildade diante do altar. É isso que Deus está colocando aqui para o seu povo, não é? Então, primeiro tem a queixa e depois ele mostra o que deve ser feito. Contra toda injustiça, a prática da justiça. Contra toda a opressão, a misericórdia. E contra toda a arrogância, a humildade. Não era isso que imperava na terra em que Miqueias profetizava? Sim. E qual é a palavra final? É de ameaça ou de esperança? Não é? É de castigo ou de promessa?
O que vemos aqui no último capítulo é de novo esse misto de ameaça de juízo e promessa de restauração. Então ele começa com um lamento, que vai aí desde o capítulo 1 e se estende até o versículo 13. Ele começa o versículo 1 do capítulo 7 dizendo: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, não há entre todos um só que seja reto, todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede, as suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim em conjunto tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Será que Miqueias andou lendo as notícias de hoje? Será que ele está vivendo no tempo do passado ou ele está vivendo no nosso tempo, irmãos? Nós poderíamos dizer que tudo que ele está colocando aqui, que é fruto do seu desalento, da sua tristeza, do seu lamento, é bem contemporâneo. E depois as pessoas ainda dizem que a gente tem que contextualizar a Bíblia. Meu Deus do céu! Mais contextualizado do que isso aqui é até difícil, né? Parece que ele está assistindo as fontes de notícia honestas, porque as fontes politicamente corretas já não mostram mais o que é feio, só mostram o que interessa, né, para o projeto pessoal de cada grupo, projeto particular de cada grupo. Mas então ele diz: é chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia em que vocês serão castigados, agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher. Olha só, não se podia confiar em ninguém, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Opa! Parece que a gente já ouviu isso em outro lugar, né? Ou já leu. Hein? Agora veja o que ele vai dizer. Lembra que nós falamos no início? Daquele olhar que vai além das circunstâncias? Olha o que ele diz no verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aleluia. Eu acho maravilhoso isso aqui, irmãos. Um profeta que está mostrando, está desnudando toda a iniquidade no mundo em que ele vive. Ele está mostrando tudo que há de ruim, tudo que há de mal e perverso na sua sociedade. Mas a sua palavra final não é de desespero. É uma palavra de esperança. De esperança num Deus que é bom, que é misericordioso, que é gracioso. E quando ele fala, pratique a justiça, é porque ele é um Deus justo. Quando ele fala, ame a misericórdia, é porque ele ama a misericórdia. E quando ele fala, ande humildemente com o seu Deus, não existe ninguém mais humilde do que esse Deus, que, como vai dizer ali o contemporâneo de Miqueias, Isaías, no capítulo 15, né, diz que ele, ao mesmo tempo em que ele habita no alto e sublime trono, ele também habita com o abatido e contrito de espírito, com o quebrantado de coração, para vivificar, para curar, para sarar, para restaurar. Então é esse Deus que não pede nada que ele não tenha nos dado, e não dá nada que ele não vá nos pedir em algum momento. Então, essa é a palavra de Miqueias. Né? Aqui está aquele olhar que nós falamos. Ele está olhando para Deus, não no contexto apenas do agora, mas ele está olhando sobretudo para o propósito eterno, para essa aliança imutável, para esse plano, para essa promessa que vai se cumprir. A inimiga, então, chegamos agora ao nosso texto no verso 8, a inimiga aqui é Babilônia, mas ela tem feições universais aqui no texto e poderia representar todas as nações rebeldes contra o Senhor. Agora o cenário vai se inverter.
né? Onde agora se vê o caos, então se verá restauração. E onde antes havia suposta segurança e poder ilimitado das nações, então se verá a destruição. Então, ele diz, aí no versículo 10, a minha inimiga verá isso, ficará coberta de vergonha, aquela que me disse, onde está o Senhor seu Deus? Os meus olhos a contemplarão agora, ela será pisada como a lama das ruas. O que é que a inimiga vai ver? Está aí no verso de número 8 que nós lemos, a minha inimiga não se alegre a respeito de mim, ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me levará para a luz, e eu verei a sua justiça. Irmãos, aqui nós temos uma absoluta consciência da relação do povo escolhido com Deus. Miqueias, mais uma vez, ele está representando aqui o remanescente fiel, que é uma mensagem muito característica de Isaías. E ele, em nome do remanescente, ele está dizendo, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que pelos meus pecados eu mereço ser punido. Eu pequei contra Deus. Mas eu vou ficar firme aqui, vou aguentar o juízo até que Deus execute o meu direito, me leve para a luz e me faça ver a justiça. Então aqui não é uma questão de fazer de conta, é uma questão de enfrentar a realidade, mas ao mesmo tempo de se ver como povo da aliança, né, tendo sobretudo o selo desse amor pactual de Deus, que faz com que a sua aliança e as suas promessas jamais mudem até que elas se cumpram. Então o verso 13 diz, mas a terra se tornará em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas ações. Então aqui a coisa toma um aspecto mais universal. Já não é mais Babilônia ou Assíria, mas a terra como um todo, né, o mundo rebelado contra Deus. E então, ele conclui com um diálogo entre o profeta e Deus, né, uma oração, ao mesmo tempo que um diálogo entre o profeta e Deus. Então ele começa fazendo um apelo, ó Senhor, versículo 14, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora a sós numa floresta no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Então aqui o profeta recupera essa imagem do Deus pastor, que é uma das imagens mais importantes e mais básicas na relação de Deus com o seu povo. É aquela imagem linda que a gente conhece lá do Salmo 23. Também é a imagem que Ezequiel vai usar ali na sua profecia, quando ele vai falar contra os maus pastores que estão comendo a gordura das ovelhas. Então isso está tudo aqui no contexto de Miqueias, quando ele fala também dos líderes que estão ali devorando os habitantes, né, o povo que sofre por conta da corrupção dos seus liderados e vice-versa. Então, o que nós temos aqui é, de novo, a recuperação dessa visão de Deus como profeta, como pastor, como aquele que apacenta o seu povo. E versículo 15, então, o Senhor agora falando, eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Ou seja, agora as nações estarão impotentes. O seu poder não vai representar mais nada, porque agora elas terão de prestar contas ao próprio Deus. Lamberão o pó como serpentes, como animais que se arrastam pelo chão, tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. E aí vem a pergunta que nós já citamos no início, né? Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? Louvado seja Deus. Quem é semelhante a Deus? Veja, ele pergunta quem é semelhante a Deus, e uma pergunta como essa sugeriria o quê na sequência? Quem é semelhante a Deus, que é grande em poder, em justiça, em juízo, não é? Grande em obras, em realizações, ninguém se compara ao Senhor, tudo que Ele faz é grande, é poderoso, é extraordinário, mas não.
Ele enfatiza aqui, sobretudo, que Deus é tão grande, ninguém se compara a Deus em sua grandeza, em seu poder, sobretudo pela sua disposição em perdoar. Olha só, extraordinário isso, né? Os deuses pagãos exigem sempre vingança e sangue quando são contrariados. Mas o nosso Deus é um Deus tão misericordioso, tão cheio de graça, que mesmo diante de uma circunstância tão caótica como essa que nós estamos vendo no quadro de Miqueias, Ele ainda é capaz de usar de misericórdia com o remanescente. Ele não vai destruir o seu povo, Ele vai preservar um remanescente, e esse remanescente haverá de ver a bondade e a misericórdia do Senhor. E olha como essa palavra segue aqui, não é tão extraordinária, quando ele diz: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Irmãos, essa é a razão de ser de nós estarmos aqui agora. É porque o Senhor não retém a sua ira para sempre, e porque Ele tem prazer na misericórdia, né? E diz assim: Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Ele vai esquecer que os nossos pecados existem. Isso aqui é perdoar, irmãos. Perdoar não é a gente dizer: não, está tudo bem, eu te perdoo, mas lá no fundo, fica, sabe, aquele espinhozinho incomodando ali, e todas as vezes que a gente lembra, dói, não é? O perdão verdadeiro, o perdão sincero, honesto, ele precisa considerar o esquecimento da ofensa. É claro que nós nunca vamos ser como Deus, mas nós precisamos ter o empenho de buscar sempre em Deus a capacidade e o poder de não guardar mágoas e ressentimentos no coração. Porque é assim que Deus age com os seus filhos rebeldes, né? E deve ser assim também que nós havemos de agir com os nossos semelhantes rebeldes, e até mesmo com a nossa própria rebeldia, porque também às vezes tem isso, né? A gente tem muita facilidade para perdoar os outros e não tem nenhuma capacidade de se perdoar. Então, precisamos pedir a Deus esse poder e essa capacidade. E aí, ele termina dizendo: mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então, ele recupera essa relação do que está acontecendo agora com a promessa feita aos patriarcas. Ou seja, Deus está seguindo com o seu plano desde o início. Ele não mudou nenhuma vírgula, nenhuma linha do seu projeto de construir uma grande nação, uma grande família de Abraão, a partir da vida daquele primeiro crente que entregou o seu caminho ao Senhor e que teve apenas um filho, não é? Mas esse filho tem sido transformado em multidões através dos anos. E lá no Apocalipse nós vemos uma multidão incontável, de milhares e milhares, milhões de milhões. Deus é fiel para cumprir a sua promessa, louvado seja o seu nome. Então ele está aqui mostrando que essa linha, né, de aliança que vem desde Abraão, ela jamais foi rompida. Ela pode ter sido torcida, virada, né, de todos os lados, mas ela continua ali, sempre presente, porque Deus jamais deixa de cumprir os seus propósitos. Então, irmãos, a questão que nós olhamos aqui no final de tudo isso é: você lembra daquele texto que nós chamamos a atenção, versículo 6 do capítulo 7, né, que é uma conexão direta com o Evangelho, quando o texto diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Quem mais disse isso, irmãos? Hein? Quem acertar ganha o prêmio, hein? Ok, então vamos a Mateus capítulo 10, versículos 35 a 36. Nós estamos já terminando aqui. Mateus capítulo 10, 35 a 36.
Podemos ler, inclusive, a partir do 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ou seja, Jesus então está usando aqui, lançando mão, fazendo uma citação de Miqueias, né, e aplicando essa palavra de Miqueias aqui no seu próprio ministério terreno. Ou seja, ele está mostrando que, assim como no passado, aqui no contexto de Miqueias, né, havia essa infidelidade ou essa deslealdade, né, em virtude de uma falta de ética, de compromisso com a justiça, com a verdade. Isso também estava acontecendo ali no seu tempo, especialmente entre os seus conterrâneos, os judeus, né? E ele está evocando essa palavra para mostrar que o mesmo que havia sido anunciado por Miqueias está sendo anunciado agora também por Jesus. Ou seja, quem com ele não ajunta, espalha. Quem com ele não se firma, quem não se rende a ele, já está condenado, já está assinando a sua própria sentença de condenação, não é? Mas há ainda uma conexão especial no capítulo 2, no versículo 13, quando nós lemos ali, essa eu creio que você não percebeu, né? Versículos 12 e 13, certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó, certamente congregarei o remanescente de Israel e os porei todos juntos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho, por causa da multidão de pessoas. E diante deles virá o que abre caminho, e eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor irá à frente deles. Então aqui o rei é o próprio Senhor. Mas onde mais nós vamos encontrar esta palavra que diz que entrarão pelo portão e sairão por ele? Onde é que nós vamos encontrar uma palavra semelhante a essa? João capítulo 10, versículos 7 a 9, e aqui nós vamos partir para a conclusão. João capítulo 10, versículos 7 a 9. Aqui não é uma citação, no máximo uma alusão, mas que se aplica também, onde Jesus diz assim, eu sou, aliás, versículos 7 a 9. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Louvado seja Deus. Então, nós temos aqui dois momentos, né, em que a pessoa de Jesus está sendo considerada nas palavras de Miqueias. Ele é esse rei que virá abrir o caminho da salvação, que trará essa palavra de salvação, que todas as nações iriam vir para ouvir essa palavra que sai de Sião, ou seja, de Jerusalém. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, nos voltando para o Evangelho, não é? E esse rei prometido, aí no capítulo 2, versículos 12 e 13, conforme nós lemos, é o próprio Jesus, o nosso Senhor. Jesus, quando veio a este mundo, ele também veio numa missão profética muito difícil. Ele veio falar ao mundo caído, ao mundo caótico, a um sistema que estava totalmente dominado por um império estrangeiro, mas cujo problema maior não era nem a dominação do império estrangeiro, mas era a corrupção moral e espiritual do seu próprio povo. Ele veio chamar esse povo ao arrependimento, à salvação, mas é isso que as pessoas querem ouvir do profeta? Não. As pessoas querem ouvir do vinho, da festa, da alegria, da bênção, da coisa boa, não é?
mas não querem ouvir uma palavra que chama ao arrependimento, à transformação de vida, à mudança de vida. Mas veja, a palavra de Cristo, assim como a palavra de Miqueias, é sempre uma palavra que remete à esperança. É por isso que ele está dizendo aqui em João: quem entrar por mim não vai se arrepender. Entrará, sairá e achará pastagens. E ele mesmo está colocando a sua condição aí depois no verso 11 como bom pastor. O pastor que vai de forma mais completa, né, e definitiva, estabelecer o link aqui com essa promessa e essa esperança alimentada no coração de Miqueias e dos seus ouvintes, dos seus leitores. E qual a conclusão que a gente tem aqui? É que a esperança triunfa sobre o juízo. A esperança triunfa sobre o caos, sobre a destruição. Onde agora se vê o caos e a desesperança, naquele momento se verá o cumprimento da promessa feita a Abraão e aos seus descendentes. Não é? E a gente, agora voltando para a gente concluir, a gente olha para esse nosso mundo, como nós falamos no início, e o que é que a gente vê, irmãos? A gente vê tudo isso que está aqui. Corrupção moral, espiritual, a igreja perdida, os governantes perdidos, né? A injustiça, a exploração daqueles que nada têm, mas aqueles que nada têm também, eles são tão corruptos quanto os seus governantes, porque o governante é o espelho do seu próprio povo, né? E nós vemos isso, que nos mostra que a história é cíclica. Ela vai sempre ser a mesma história, basicamente, só que com outros atores, em outros momentos. Mas a grande questão é saber como nós, enquanto igreja, devemos nos posicionar. Que tipo de olhar nós temos que ter para isso? Será que nós vamos ficar olhando para o caos? Será que nós vamos ficar ligados nos noticiários? Ou vamos ouvir as boas novas, as palavras de esperança e salvação? Será que nós vamos focar a nossa atenção no que dizem os especialistas? Porque você sabe que o que não falta hoje nas mídias é especialista. Hoje tem especialista para tudo. E quando a gente vai fazer uma pesquisa mais profunda, o que nós vemos é que os especialistas, quando não sabem pouco, não sabem nada. Mas eles são guindados, eles são elevados a uma posição, não é, de destaque pela mídia oficial. Porque a mídia oficial tem interesses nisso, em criar especialistas, para nos convencer daquilo que o discurso, né, vem propagando, e nós devemos ser aqueles que são os alvos do convencimento. Então, meus irmãos, a nossa mente precisa estar focada em Deus, na palavra de Deus, para que nós possamos ter olhos para ver o que está além do momento, além das circunstâncias, além desse tempo que nós estamos vivendo. O mundo não está desgovernado, Deus continua sendo o Senhor de tudo e de todos. Ele continua tendo o controle de todas as coisas nas suas mãos, como sempre foi, como sempre será, porque Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o único Senhor verdadeiro. Então, nós precisamos ter essa confiança e essa esperança. Então, eu digo para você, não perca tempo se alimentando com as mentiras desse sistema. Não espere justiça nesse mundo. Aqui nós temos leis, mas não temos justiça. A nossa justiça está em Deus. Como o próprio profeta nos ensinou aqui, essa lição que nós devemos repetir, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então eu digo para você, olhe para o Senhor, espere somente nele. Ele é o Deus da sua salvação e Ele sempre ouvirá você. Amém? Então, a título de aplicação, e nós vamos orar com isso, você está entre aqueles que só querem ouvir coisas boas de Deus, sem olhar para si mesmo e ver o que na sua vida precisa ser mudado, transformado, aperfeiçoado? Cristo está nos chamando a tomar a cruz. Tomar a cruz significa isso, renunciar, abrir mão, permitir que o Espírito Santo entre nos nossos corações e mude aquilo que precisa ser mudado, não é?
O povo do tempo de Miqueias era um povo que tinha no templo um símbolo de segurança, a religião. Embora o coração do povo vivesse longe de Deus. Eu pergunto para você, você consegue ter esse discernimento de distinguir entre o templo em si e o verdadeiro culto a Deus que acontece na nossa alma? Nós não somos a igreja, irmãos, individualmente. Nós somos a igreja apenas coletivamente. Aqui reunidos nós somos a igreja, mas eu sozinho não sou igreja. Eu sou um templo de Deus, a morada de Deus, mas eu não sou igreja. Mas mesmo assim, enquanto templo de Deus, eu preciso perceber se o culto começa aqui dentro ou se ele só acontece no templo físico. Ou seja, se a minha vida realmente está dedicada a adorar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, ou se ela só acontece naquela rotina religiosa quando eu entro na porta do templo. Porque esse lugar, irmãos, não assegura salvação para ninguém. Isso aqui é só um edifício, que também será transformado em morada de chacais um dia, quando nós não estivermos mais aqui, porque Cristo terá já vindo e consumado a sua obra, não é? Então, nós precisamos ter esse discernimento, né? O nosso lugar de segurança é o Senhor, é uma vida de comunhão com Ele, irmãos, é isso que nos assegura paz no coração. E por fim, o que você acha que pode nos garantir a participação no remanescente fiel? A multidão de sacrifícios, né? Os dízimos que a gente entrega, as ofertas que a gente dá? Não. Pelo menos não aqui, né, irmãos? Talvez em alguns lugares por aí, pode ser que sim, mas aqui nós sempre procuramos mostrar que nós não temos condições de comprar a graça de Deus, a bênção de Deus. Ela é graça gratuita, como Paulo vai dizer em Romanos. Não há mérito aqui, não há como nós nos garantirmos em nada nessa participação no remanescente fiel, se não for pela nossa confiança em Cristo somente. Somente. Não existe outra coisa que possa nos garantir a participação no remanescente fiel. Somente a nossa confiança plena em Cristo Jesus. Na suficiência da sua obra, da sua pessoa e do seu ser. Ele é o verdadeiro eleito de Deus. E se nós somos eleitos, nós somos eleitos nele, somente nele. Amém? Vamos orar então? Curva a sua cabeça. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de poder e graça, que bom que o Senhor não se esquece de nós. Que bom que o Senhor nos perdoa, que bom que o Senhor tem compaixão, que o Senhor é um Deus que tem prazer na misericórdia. Glória a Deus. Não há lugar melhor, com tamanha paz, lugar igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se esvai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Nos braços do meu Pai. São os braços de Jesus, quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos
braços do meu Pai. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu Cristo, um dia pendurado numa cruz, abriu seus braços para nos receber, Senhor. Ele sofreu, ele doeu, ele chorou, ó Pai, e ele morreu, mas ele também ressurgiu ao terceiro dia, para nos garantir acesso a essa graça, a essa misericórdia, a esse amor que perdoa, a esse amor incondicional, a essa porta que foi aberta para nós entrarmos por ela e sairmos e encontrarmos um lugar de sustento, um lugar de graça, de amor, de cuidado, de acolhimento, de aceitação, Senhor. Obrigado porque a tua palavra final é sempre de esperança e nunca de juízo. Lamentamos, ó Deus, por todos aqueles que no mundo desprezam esta palavra de salvação, porque não há outro caminho, Senhor. Não há outra porta pela qual possamos entrar. Só existe um Deus no qual possamos confiar, e somente para Ele é que nós devemos olhar. Então, Senhor, desperta ao nosso coração, a nossa mente. Ó Deus, leva-nos de volta para aquele lugar onde nós podemos olhar além das circunstâncias imediatas, desse mundo caótico que nós estamos vivendo, Pai, onde tudo está caindo aos pedaços. Ó Deus, um mundo sucateado, onde a moralidade, Senhor, está se transformando em uma verdadeira tragédia, Senhor, social. As pessoas estão se rendendo, se entregando às práticas mais absurdas, ó Deus, mais imundas, mais, ó Deus, hostis ao próprio pensamento e à reflexão, para encontrarem um pouco de felicidade. Os homens descontentes com aquilo que são, estão procurando mudar o que são, de todas as formas, para encontrar satisfação e contentamento, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que satisfação e contentamento nós só podemos encontrar em Ti, Senhor. Tu és a única fonte de satisfação, de contentamento, e só na Tua presença nós podemos encontrar esse sentido que tanto procuramos, desde que nascemos. E durante todo o curso da nossa vida, nós procuramos desesperadamente por isso. Ó Deus, procuramos nos relacionamentos, procuramos nos amores, procuramos no trabalho, procuramos na formação intelectual, procuramos nos diplomas, procuramos, ó Deus, nas festas, no entretenimento, nós procuramos em tudo, no enriquecimento, mas nunca encontramos. Só podemos encontrar este momento de paz, de satisfação e contentamento, quando nós somos achados por Ti. Quando o Senhor nos levanta do pó, quando o Senhor nos levanta do abatimento, quando o Senhor tira a nossa vida de uma condição indigente, quando o Senhor nos tira de debaixo do domínio do pecado, Senhor, e nos transforma em filhos e filhas de Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai, por esse dia maravilhoso, quando os nossos pecados foram todos lançados no mar do esquecimento, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor nos trouxe para dentro da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, e nos fez parte desse remanescente fiel que há de permanecer até o último dia e receber ali a coroa da vida das mãos do Senhor. Então nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a nos despertarmos, ó Pai, para esta misericórdia, para este amor, para esta graça que nos é proposta pela Tua palavra, para que nós não enfraqueçamos na fé, para que nós não desistamos da caminhada. E se há pessoas aqui nessa noite, Senhor, que estão pensando talvez em desistir da caminhada por conta da intensidade da luta, das dificuldades, das adversidades, que essa palavra possa calar fundo ao seu coração e que o teu filho, a tua filha possa entender, ó Pai, que há muito mais, Senhor, depois da colina, há muito mais depois da dor, depois da aflição, depois da angústia, há muito mais, Senhor, preparado para aqueles que te amam. E é nisso que reside a nossa esperança, é aí que espera, Senhor, a nossa alma,
É para este lugar que nós queremos olhar, Senhor. Então nos ensina e nos capacite, ó Deus. Tirando, Pai, a nossa atenção, o nosso foco de tudo aquilo que tem trazido, Senhor, tristeza, abatimento e desilusão à nossa alma. Que nós possamos olhar para aquele, ó Deus, que foi pendurado no madeiro, mas também foi excelso aos céus, redivivo, Senhor, ressuscitado, e está sentado à tua mão direita, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Que nós possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.